Sejam muito bem-vindos ao Precisamos Falar sobre Futebol Clube. Aqui a gente vai falar bastante sobre futebol. Vamos falar um pouco da seleção brasileira. Seleção brasileira que definiu com qual formação vai jogar hoje. A gente vai começar uma mudança, né? O Endrick deve começar como titular. Também a possibilidade do Arana começar como titular ali pela lateral esquerda no lugar do Wendel, e o Endrick entra no lugar do Vini Júnior, que tá suspenso. Com isso, o Rodrigo vai passar a jogar na lateral, na ponta esquerda, né? Onde quando ele começou no Santos, ele jogava mais por aquele lado. Quando foi contratado pelo Real Madrid, foi nesse intuito de jogar como ponta esquerda, só que ele acabou ali transitando entre a ponta direita ou como centroavante ali, um falso 9, dependendo dos jogos do Real Madrid. Assim, sendo sincero, essa formação pra mim ela me agrada um pouco mais do que a formação que a gente vem jogando, porém não é a melhor versão de seleção que eu acredito, sim. Apesar de hoje a gente ter uma questão de jogar contra o Uruguai, que é uma seleção mais organizada, que teoricamente a gente precisa ter um pouco mais de pegada ali com os volantes. Então, teoricamente, manter o João Gomes e o Bruno Guimarães acaba sendo interessante. Eu não gosto muito dessa formação, tá? Assim, eu acho que o Rodrigo ele tava sendo sacrificado jogando ali como um falso 9, isso pra mim é fato. E esse jogo deve mudar um pouco as características da seleção brasileira em alguns aspectos. Isso é importante a gente frisar também. Só que eu acho que isso não soluciona todos os problemas que a gente está tendo com essa formação da seleção brasileira, tá? Então, assim, eu vou mostrar aqui como a gente jogou contra a Colômbia. Contra a Colômbia, a gente estava jogando com o Paquetá, né? O Rodrigo ali como falso 9, e o Vinícius Júnior na ponta esquerda e o Wendel na lateral de esquerda. Qual era o problema que surgia nessa formação, né? Nessa formação, o principal problema que a gente tinha era que o Danilo não sobe, né? O Danilo não é um jogador que sobe muito. O Wendel pouco apoiou nesse jogo contra a Colômbia. Então o Vinícius Júnior ficava muito aqui no 1 contra 1. E essa região central aqui, ela foi muito pouco ocupada pelos jogadores brasileiros. Por quê? O Rodrigo, como um falso 9, né? Ele vinha fazer essa função em todas as áreas. Assim, ele estava bem livre para poder se movimentar pelo campo. E qual é o problema em relação a isso? Teoricamente, o problema que a gente tem com isso é a questão de que quando o Rodrigo saía, a gente não tinha nenhum dos jogadores nem de meio de campo, seja o Paquetá ou seja os volantes, né, o João Gomes e o Bruno Guimarães. A gente não tinha nenhum jogador ali que atacasse esse espaço vazio. Então, isso se tornou um grande problema para a seleção brasileira. Por quê? E aí a gente vai ver isso no campo tático, que é a questão da seleção brasileira não ocupar esse espaço e facilitar a marcação dos jogadores da seleção. Então, assim, o que aconteceu? Eu vou mostrar aqui o mapa tático desse jogo, principalmente do jogo aqui contra a Colômbia, tá? Aqui a gente vai mostrar o posicionamento médio dos jogadores. A gente vê aqui, ó, o Rodrigo ele não infiltrava nessa área aqui na frente da área adversária. O Rafinha também não fazia muito, né? O Rafinha ele tem essa tendência mais de trazer para o meio mais para finalizar, mas não ocupando essa área mais central. O Vini Júnior é a mesma coisa, ele já tem uma tendência de puxar mais para o fundo. E aí quando a gente fala dos outros jogadores de meio de campo, seja o Paquetá, seja o Bruno Guimarães, seja o João Gomes, o que mais tentou chegar nessa área foi o Bruno Guimarães. Então esse é um problema muito grave. A gente estava sem homens que adentrassem nesse espaço para ocupar esse espaço. E o que acontecia? Quando essa bola chegava nos nossos pontas, principalmente, né? Quando essa bola chegava nos nossos pontos, seja no Vinícius Júnior, seja no Rafinha, a tendência era o Rodrigo já estar fora aqui, porque ele começava essa jogada, né? Ele começava essa jogada do lado de fora, seja aqui, até encostando mais do lado do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tendia a levar essa bola ou pro fundo quando ele pegava, e o Rafinha vinha nessa posição mais central aqui, fechando pro meio, mas não se colocando mais próximo da área. Então o que acontecia é que a gente tinha um buraco ali. Isso facilitava muito a marcação da equipe da Colômbia. Por quê?
você tinha a questão da equipe da Colômbia saber que, nesse caso, eu posso me dar o luxo de ter um zagueiro que vai fazer a cobertura aqui no lateral quando o Vini Júnior puxasse para esse 1 contra 1. Eu sei que não vai ter ninguém dentro da área, então eu não preciso me preocupar. Esse outro zagueiro aqui ele vai ficar como uma terceira sobra, ou algumas vezes ele dava até um passo aqui um pouco mais para frente para ocupar aquele espaço de quem tentasse adentrar. E o Rafinha a mesma coisa, o Rafinha não fechava, né? Em alguns lances o Vinícius Júnior até fechava quando o Rafinha tava com a bola. Só que o Rafinha não pisou na área praticamente em nenhum momento. Se a gente olhar aqui, ó, ele pisou muito pouco na área. Então, isso é um problema. Isso facilita a marcação adversária. E eu vou até mostrar aqui com camisa 9, né? Como o Córdoba, que foi o camisa 9 da equipe da Colômbia, quanto ele ocupava essa faixa de campo, tá vendo? Ele ocupava muito essa faixa de campo. Isso tirava, obrigava sempre o Marquinhos e o Militão ficar próximo, e você evitava que o zagueiro saísse para fazer cobertura. Então, isso foi uma coisa que a Colômbia fez e o Brasil não conseguiu fazer, que foi ocupar essa área para gerar problemas para a zaga adversária. Então, teve esse problema muito grande com a seleção brasileira nessa formação. Isso enquanto o Brasil se propôs a atacar, né? Porque depois que o Brasil não conseguia mais sair, e aí a gente tem vários problemas, né? Porque assim, o Wendel ele não apoia, o Danilo não apoia, então você não consegue fazer vantagem numérica nessas pontas. Então fica sempre num jogo de 1 contra 1. O João Gomes, ele fica meio que nulo nesse time, então até por isso, na minha opinião, eu acho que ele não deveria começar jogando hoje, porque assim, a função dele principal seria ser o cara que ia morder em qualquer parte do campo. Ele não tá conseguindo fazer isso. No último jogo, se a gente for olhar quantos desarmes ele fez, ele foi muito pouco efetivo. Como um volante, né? Como um volante, deixa eu selecionar aqui só a equipe do Brasil. Aqui, ó, o Bruno Guimarães, ele teve mais ações defensivas do que o próprio João Gomes, entendeu? Muito pouco, assim, muito pouco. Muito abaixo do que se espera de um volante que teoricamente é um volante mordedor. Então a gente tem esse problema em relação à postura do João Gomes, que não tem ajudado. Então assim, ele tá ficando nulo nos jogos. O Wendel ele não apoia, a gente não consegue colocar essa vantagem de 2 contra 1 nas pontas. A mesma coisa vale pro Danilo. Tanto que se a gente puxar aqui a posição média dos nossos laterais, o Danilo ainda apoiou um pouco mais do que o próprio Wendel. Olha a faixa de campo que o Wendel ocupou. O Wendel ficou muito, muito, muito posicionado na marcação. E isso dificulta qualquer jogo, principalmente pro Vinícius Júnior. Eu sei que em muitos momentos vai ter gente que vai falar assim, não, mas é uma vantagem ter o Vini Júnior nesse 1 contra 1, né? Ele é muito bom nesse 1 contra 1. E ele faz isso com maestria no Real Madrid. Só que aí a gente tem uma diferença muito grande, porque o Vinícius Júnior no Real Madrid, por mais que você tenha uma marcação geralmente dupla ali contra ele, essa marcação dificilmente é feita pelo zagueiro adversário. Essa segunda marcação é feita muitas vezes por um volante. Por quê? Porque eles não podem se dar a possibilidade de tirar esse zagueiro de dentro da área, principalmente porque você tem o Rodrigo atacando aquele espaço, você tem o Bellingham atacando aquele espaço, você tem o Valverde atacando aquele espaço. Isso quando eles estão jogando sem um 9 fixo, né? Quando você tem o Roselu ali dentro da área, é pior ainda. Então dificilmente vai ser um zagueiro que vai fazer essa marcação dupla em cima do Vini. Então o Vini tem um pouco mais de espaço para poder jogar. E surge espaço para os outros jogadores do Real Madrid. No Brasil é um pouco diferente, porque se o Rodrigo sair de lá e ninguém ataca esse buraco, a zaga sabe que ela não precisa se preocupar, porque não tem ninguém ali para marcar. Ela não tem que marcar ninguém. Então o zagueiro pode sair para dar essa suporte na lateral ali, e aí você tem uma marcação dupla, e dependendo da situação, se o volante também for ajudar ali naquela área do campo, uma marcação tripla em cima do Vini Júnior. Então não vai ter o que ele faça. Não tem o que ele fazer. Então isso foi um grande problema que eu identifiquei em relação essa faixa central aqui da boca da área da Colômbia, da frente do gol da Colômbia, que ela não foi ocupada por jogador brasileiro em quase nenhum momento. Isso foi um problema, e aí a gente volta a falar. O Bruno Guimarães ele acaba voltando um pouco mais para poder fazer essa saída de bola, porque o João Gomes ele não tem tanto essa capacidade. Eu vi que teve algumas pessoas que ficaram se questionando por que o Paquetá saiu. O Paquetá saiu
principalmente para não tomar um cartão amarelo, porque já tinha perdido o Vinícius Júnior por suspensão. E se o Paquetá ficasse em campo e tomasse um cartão amarelo, a gente teria 2 jogadores a menos ali no ataque, tá? Então isso foi um dos motivos que fez com que o Paquetá saísse no começo do segundo tempo, ali no intervalo. Foi uma questão de proteção em relação ao cartão para não ter 2 jogadores a menos. Esse foi o ponto porque o Paquetá saiu. Então assim, nessa formação eu acho que o Brasil não consegue extrair um sistema de jogo que seja funcional. Esse é o primeiro ponto. E aí vamos falar um pouco da formação de hoje, né? Trazendo o Rodrigo aqui para jogar na esquerda e o Endrick mais centralizado, e também com essa possibilidade do Arana jogar na lateral esquerda. A gente já muda aqui um pouco a postura, porque o Arana ele já tem uma capacidade de apoio ofensivo muito maior do que o Wendel. O Wendel, a faixa de campo que o Wendel ocupa é muito menor. E o Rodrigo, ele é um jogador que, ao invés o Vinícius Júnior, ele tem muito essa puxada para a linha de fundo, né? Ele procura a parte da linha de fundo quando ele faz os dribles, quando ele tá ocupando essa faixa da ponta esquerda. Já o Rodrigo, ele tem uma tendência de trazer mais pro meio. Então, automaticamente, a gente vai ter a possibilidade do Arana atacar esse espaço vazio e a gente gerar uma preocupação, porque isso muda também. Como o Vini Júnior estava sempre ali naquela área sozinho, você não tem que se preocupar com outro jogador. O Arana jogando aqui já muda essa questão, que você vai ter que se preocupar com a passagem do lateral e o Rodrigo trazendo essa bola mais pro meio. Além disso, a gente já resolve o problema em relação a ocupar o meio da área com o Endrick ali, porque o Endrick ele se move bastante, só que ele ocupa aquela faixa central e ele gera uma dor de cabeça em relação aos adversários sobre aquela área, em frente à área do adversário, que a gente não conseguiu fazer contra a Colômbia. Então, tem esse detalhe aí que também é muito importante, que é o Endrick ocupando essa faixa. O Rafinha vai continuar com a característica dele, que é trazer até um pouco mais, e aí a gente continua com a questão do Danilo não apoiar muito, então a gente precisava que um jogador viesse nessa aproximação com o Rafinha para ocupar essa faixa do campo, que a gente não tem hoje. E aí vem o meu dilema, assim, eu não usaria o João Gomes, por quê? O Bruno Guimarães, ele tá sobrecarregado na questão da criação, da saída de bola da seleção brasileira. Ele tá sobrecarregado e o João Gomes, para mim, ele tá sem função, porque nessa função de marcar, ele não tá saindo tão bem e ele também não é um cara que tem um passe ou uma criatividade ou consegue ser um pouco mais ofensivo em momentos diferentes do jogo. Ele é um jogador que acaba tendo essa função muito mais de marcar ali do que qualquer outra coisa. Ele não consegue se desenvolver em outra coisa. Ele é um jogador que pouco consegue se aproximar para finalizar ou algo do tipo. Então, eu acho que o João Gomes ele tá nulo nessa formação do Brasil. E aí, como você já sabe que o João Gomes não é esse cara que tem a característica de passe de bola, de toque de bola tão aguçada, e você tá sobrecarregando o Bruno Guimarães, eu acho que a gente podia tirar sim o João Gomes, e aí a gente tem 2 possibilidades, né? A possibilidade seria sacar o João Gomes, trazer o Paquetá para fazer esse segundo homem de volância, junto com o Bruno Guimarães, para poder ter essa saída de bola, traz Rodrigo para cá, e aí você pode colocar o Martinelli aqui, por exemplo. Essa seria uma opção, né? Você colocar o Martinelli aqui para fazer essa função de ponta e manter essa característica, trazer o Rodrigo mais como um 10 e trazer o Paquetá para segundo volante junto com o Bruno Guimarães. Tem essa possibilidade, mas eu acho que não é a possibilidade que mais me agrada. Eu acho que a gente pode sim manter o Rodrigo ali na ponta com o Paquetá, e ao invés de colocar o Gabriel Martinelli, a gente poderia vir com o Douglas Luiz. Eu acho que o Douglas Luiz ele é um jogador que tem uma saída de bola um pouco melhor do que a do João Gomes, e com o Bruno Guimarães ele poderia dividir essa saída de bola que agora está muito sobrecarregada no Bruno Guimarães. Então essa seria a primeira função que o Douglas Luiz conseguiria fazer. Sem contar que o Douglas Luiz também tem uma força de marcação boa e ele chega muito mais à frente. Ele poderia muito apoiar também quando o Brasil tivesse com a bola, ele poderia apoiar um pouco mais ofensivamente
porque ele finaliza de fora da área muito bem. Ele é um jogador que pega muito bem na bola, e ele poderia ser mais uma possibilidade aqui de quando o Brasil não tivesse. Quando o Brasil tivesse a bola, a gente ter mais ou menos isso daqui, ó. O Arana se aproximando um pouco mais, o Paquetá encostando ali do lado do Douglas Luiz. A gente poderia fazer aqui, já que o Danilo não sobe, a gente poderia fazer essa linha aqui com 3 zagueiros quando não tivesse a bola, quando o Brasil tivesse a bola, o Paquetá encostar um pouco mais próximo do Rafinha, o Rodrigo ficar um pouco mais livre aqui quando ele traz essa bola para dentro, e aí a gente tem uma formação ali atacando com muito mais jogadores, porque muito do que facilitou o jogo contra a Colômbia foi justamente essa questão do Brasil atacar com poucos jogadores. Isso facilitou muito para a Colômbia se defender. Então, essa eu acho que seria uma forma de jogar muito mais interessante do que a forma que a gente entrou contra a Colômbia e como até um pouco do que a forma que a gente vai poder jogar hoje. A gente também poderia manter essa alteração aqui, aproveitar que o Paquetá não está numa fase tão boa, a gente poderia trazer o Rodrigo para ser esse homem de meio de campo e colocar o Martinelli. Ou até o Savinho, né? A gente poderia colocar o Savinho, porque o Savinho no Girona, ele já jogou. O Savinho no Girona, ele já jogou de ponta esquerda, né? Então a gente poderia sim colocar o Savinho. A gente poderia colocar o Savinho, que ele já jogou ali de ponta esquerda no Girona em alguns jogos. É porque o Ian Couto, ele ataca, ele ocupa muito esse espaço aqui, né? Quando o Girona joga, o Ian Couto é um jogador muito agudo, ele vai muito até a linha de fundo, então o Savinho em muitos momentos ele jogava mais pelo lado esquerdo do que até mesmo pelo lado direito, já que o Ian Couto apoiava muito. Então assim, eu acredito muito que o Brasil poderia jogar nessa formação, tá? Eu acho que você conseguiria equilibrar, você teria aqui uma dobradinha entre Savinho e Guilherme Arana, você poderia aproveitar o Rafinha aqui mais próximo do Rodrigo, e o Douglas Luiz, quando o Brasil tivesse a bola, fazer mais essa formação aqui, atacando com mais jogadores, e aí a gente automaticamente fazendo uma marcação aqui como 3 zagueiros quando o Brasil tivesse com a bola. Eu acho que é uma formação que não prejudicaria tanto defensivamente o Brasil e também poderia ajudar o Brasil a produzir um pouco mais e gerar dúvidas na defesa do Uruguai. Então eu acho que esse modelo aqui é uma seleção mais equilibrada e conseguiria ser um pouco mais ofensiva do que a gente apresentou até agora, tá? Isso aqui é mais pra gente conversar um pouco sobre a seleção. A seleção joga agora 10 horas, né, contra a equipe do Uruguai. Quem vencer se classifica e vai enfrentar Colômbia ou Panamá na semifinal, né? O jogo da Colômbia contra o Panamá já deve ter começado. Então a gente tem toda essa possibilidade aqui, e até falando defensivamente, né? Defensivamente, o Rafinha é um jogador que consegue apoiar um pouco mais, o Savinho consegue retornar um pouco mais, então você pode até deixar o Rodrigo um pouco mais livre aqui próximo do Endrick, quando o Brasil tivesse sem a bola, e fazer uma marcação aqui um pouco mais fechada com esses jogadores em 2 linhas de 4, né? E o Endrick e o Rodrigo fazendo uma mordida ali nos zagueiros, sem deixar dar tanto tempo para pensar, porque foi uma das coisas que a Colômbia teve muita facilidade, foi a questão do espaço para jogar, né? Eu acho que essa formação ficaria uma formação um pouco mais equilibrada. Eu gosto muito dessa formação, tanto ofensiva quanto defensivamente. O Brasil fica muito equilibrado e muito interessante na forma de jogar. Então, eu acho que dificultaria um pouco mais, né? E pra mim é isso. O João Gomes, ele não tá conseguindo jogar tanta bola, e a função dele principal ele não tá conseguindo fazer nessa equipe da seleção brasileira no momento. Então eu mudaria um pouco a formação. Não é essa formação que o Dorival deve entrar em campo, né? Mas eu acho que esse seria o melhor modelo para a seleção brasileira. E até falando, né? O maior problema que o Brasil teve ali ofensivamente foi a questão desse espaço na frente da área não ser ocupado, e defensivamente foi a falta de pressão nos jogadores da bola. E aí a gente pode falar aí principalmente, né, do James Rodrigues, né? Porque o James Rodrigues, ele teve uma tranquilidade para jogar a bola nessa equipe da Colômbia, que ó, ele ocupou praticamente toda a faixa do campo. Ele ia numa ponta, ele ia na outra, ele conseguiu ali dominar a bola muito, muito fácil e aproveitou muito o espaço que era gerado pela falta de pressão da defesa do Brasil, né, do meio de campo do Brasil, para ele jogar tranquilamente. Então isso foi um grande problema, assim.
E o Brasil, se repetir esse erro contra o Uruguai, vai ter muita dificuldade, porque tem muitos jogadores no meio de campo do Uruguai que tem muita qualidade, né? Então, o Brasil precisa se atentar nessa questão de dar espaço para a equipe do Uruguai. E assim, aí vem a principal diferença, né? A bola na equipe da Colômbia, ela vem muito no pé do Rames. Já na equipe do Uruguai, o meio de campo divide muito essa bola. Então tem momentos que a bola tá com o Gart, tem momentos que a bola tá com o De La Cruz. Então assim, todos os jogadores participam bastante ali pegando nessa bola no meio de campo. Então ficaria mais difícil ainda para o Brasil conseguir achar espaço para marcar. Bom, eu acho que em relação à seleção brasileira é principalmente isso. Eu acho que o Brasil precisa mudar a sua formação e principalmente criar modelos de jogo diferentes, né? E eu acho que nessa formação aqui com Savinho, Endrick, Rodrigo ali jogando mais centralizado, Douglas Luiz e Bruno Guimarães com Arana, Danilo, Éder Militão e Alisson, eu acho que essa formação aqui seria uma formação muito interessante para a seleção brasileira.